Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa quarta semana da disciplina de Gestão de Tecnologia da Informação. E essa semana é uma semana de revisão. Nós vimos o conteúdo na semana 1, na semana 2 e na semana 3. E essa semana a gente vai revisar todo o conteúdo preparando vocês aí para avaliação. Vocês perceberam, né, que Gestão de Tecnologia da Informação é um conteúdo bem teórico. Mas qual a importância dessa teoria, né? Muito dos insucessos dos profissionais da área são porque não gosta dessa leitura, não gosta desses estudos e não consegue se organizar. E essa organização, muito menos dentro da sua própria profissão, né? Então, se eu quiser seguir uma carreira de sucesso dentro da parte de tecnologia, dentro da área de informática, eu tenho que primeiro voltar a criar, ou quem já tem, tudo bem, ao hábito de leitura. Voltar a criar o hábito de estudo, de anotação. E não é só a gente programar, não é só a gente dar manutenção. Nós precisamos saber que caminhos que vamos seguir, inclusive nas nossas vidas e inclusive dentro da organização que nós estamos trabalhando. Então eu vejo várias organizações por aí, inclusive órgãos municipais, ou estaduais ou federais, empresas de grande porte, que a sua ingerência é o seu fracasso, né? A falta de organização. E para acontecer tudo isso, eu tenho que conhecer o conteúdo, o que eu estou fazendo, as técnicas existentes. Então eu tentei passar para vocês um pouquinho, né, desse conteúdo de tecnologia da informação, como que vocês vão organizar isso dentro de uma empresa. Então assim, essa revisão eu não vou trabalhar dentro das apresentações que foram criadas. Vocês perceberam, né, que todas as semanas, além da videoaula, foi disponibilizado para vocês, né, o material de apresentação, que seria um resumo da apostila, lá no nosso PowerPoint, lá nos nossos slides. Então, com isso, eu vou pedir, a gente vai hoje, né, nessa aula, revisar praticamente dentro da apostila, né, para facilitar aí o estudo de vocês. Então, vocês fazem a revisão das semanas, voltem aí na semana 1, na semana 2, na semana 3, e revejam as videoaulas, revejam os slides, e agora, essa quarta semana, a gente vai trabalhar, né, vejam essa aula, em cima do conteúdo da apostila. E assim, eu vi alguns questionários já, a atividade de vocês, estão de parabéns, mas muitos, né, alguns, quero dizer, já vão respondendo diretamente, sem uma leitura de material, né? Como é uma pergunta de múltipla escolha, eu não vou estar aí agregando nada, né, no meu conhecimento. Então, na hora que eu selecionar, eu tenho que ter criado um estudo, né, eu tenho que ter lido o material, eu tenho que ter visto as videoaulas e entender todo esse processo. Tá? E agora, com essa quarta, eu vou tentar ajudá-los a esse entendimento. Né? Então, vocês viram que as nossas aulas, elas foram divididas em 4 partes, né? Aonde a primeira parte eu explico o que é tecnologia da informação e o que é um sistema da informação. Depois, a evolução dentro da tecnologia da informação nas organizações. E depois vem a gestão dessa tecnologia e como eu faço essa gestão através da gerência de projetos. Tá? Então, primeiramente, nós vamos aí fazer essa revisãozinha em cima da aula 1, né, aonde eu vou entender o que é tecnologia da informação. Onde aí depois, junto com a tecnologia, o que é essa gestão. Então, vamos partir já direto para o nosso assunto. Lembrando que nós vamos trabalhar com a apostila. Então, a aula 1, o principal objetivo nosso é o quê? Aprender os principais conceitos de tecnologia da informação e sistema da informação. Diferenciar os dois. Então, nessa primeira introdução,
né, de acordo com os autores que foram apresentados aí, a tecnologia ela é qualquer procedimento ou conhecimento ou parte de hardware ou utensílio, né, que facilita, que amplia, né, o alcance das capacidades humanas. Então, primeiro, tecnologia, né, essa é a definição de tecnologia. São meios para facilitar a vida humana. Nós só achamos que no primeiro momento a tecnologia é parte de hardware. Não, né? Se eu crio um procedimento novo, uma maneira nova de executar um trabalho, já é uma tecnologia. Técnicas, né, de administração, por exemplo, é uma tecnologia. Né? Agora, a informação é onde nós analisamos os dados. Né? Então, é assim, se eu quero melhorar o desempenho de venda da minha empresa, então eu preciso analisar qual é o produto que eu vendo mais e qual é o produto que eu vendo menos. E descartar esse produto que vende menos. E depois buscar no mercado novos produtos através desses dados de venda, de procura, né, na minha região, e vai embora. Então, esse conjunto de informação vai permitir o quê? Eu tomar as minhas decisões. Só que, para eu buscar essas informações, eu preciso do quê? Eu preciso das tecnologias. E isso vai mostrar aqui, né? Então, o que essa tecnologia me traz? Né? Além da rapidez, da segurança das informações, né? O valor da minha mercadoria que pode ser vendido, né? Ela vive, não é homogênea, ela é heterogênea, vive em constante mudança, né? Uma informação serve para essa empresa e a outra informação não serve, então não é uma coisa fixa. Pode gerar um nível de impacto nas organizações e na sociedade. É apenas um meio para atingir o objetivo e não um fim. Né? Então, ela é mais um recurso dentro da minha empresa. Ela não é só ela. Né? Eu preciso lá da gestão financeira, eu preciso do pessoal do marketing, eu preciso do pessoal da logística. E aí, todos esses setores dão um valor, então ela não é sozinha. Né? Uma coisa importante, requer um contínuo aprendizado, ela é democrática, né? Enfim, essas seriam as características da TI. Depois nós vamos ver o impacto. Aumenta a produtividade, desenvolve uma memória das atividades, elabora projeções, né, para ver o desempenho passado. Foi o que eu citei agora há pouco o exemplo lá da venda do meu produto. Né? Eu tenho a possibilidade hoje de fazer uma reunião ou de um ensino à distância, facilitando, né? Ela encurta o processo, o caminho. Né? Eu quero fazer uma reunião com a minha empresa, se eu tiver várias empresas, né, eu não preciso me deslocar para um local físico para executar essas reuniões. Ou até mesmo para dar um treinamento. Então, assim, eu posso gerenciar à distância. Então, além, né, desse ensino, esse gerenciamento à distância é possível. Né? Então, a contínua transformações das operações de escritórios, né, os procedimentos de executar, modifica as relações pessoais e comportamento de pessoas. Né? Melhora o relacionamento dos clientes. E uma boa tecnologia, o cliente é satisfeito. Tá? Se uma má tecnologia hoje, o cliente não é satisfeito. Por exemplo, como que eu saio do e-commerce hoje? Se eu for querer abrir uma lanchonete, uma simples lanchonete. Se eu tiver um disque, se eu tiver um acesso pelo site, de repente a pessoa não tem como ligar, né? Eu tiver um zap para facilitar o WhatsApp e assim por diante. Eu tenho que acompanhar as tendências, né, das pessoas. Não é só do mercado, das pessoas. E tudo isso que eu falei de tecnologia, né, o seu impacto, o que ela causa, nós precisamos o quê? Aprender a sua gestão. Né? E qual que é a sua gestão? Alinhar esses processos, né, com os objetivos da empresa. Eu pego a tecnologia existente com a informação e qual é o real objetivo da empresa? Fazer esse alinhamento.
auxiliar nos gastos e orçamentos de todos os setores, né, dentro da empresa e distribuir, ajudá-los na tomada de decisão. Uma coisa importante que nós vimos, ela sai do papel operacional e entra no papel estratégico. E essa infraestrutura de TI ela é enorme, né? Então, nós temos, né, como foi citado aqui, a tecnologia da informação é formada por quê? Hardware, softwares, redes de telecomunicação, e eu vou acrescentar uma aqui, né? Além disso, ela também é formada por pessoas. Nós precisamos de pessoas. Tá? Então, esse é o resumo aí da infra, como que eu preciso ter, quais são os dados. E aqui, ó, uma visão mais geral. Recursos que eu acabei de falar. Recursos humanos, recursos de softwares, recursos de dados, recursos de redes, telecomunicação e internet. E aqui vai explicar todos esses recursos. Os recursos de hardware, que é a parte física, os recursos de softwares, lembrando que eu tenho softwares aplicativos e softwares de sistemas, né? O Word, o Excel é um software aplicativo, e os softwares de sistemas são aqueles softwares específicos para a minha empresa, né? E aqui, né, nós vamos ver toda a geração desse software, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta geração, né, conforme eles forem surgindo. E depois vocês podem olhar com calma. O software de sistema, né, eu tenho lá os meus dados, né, então assim, eu tenho um caractere, tenho os campos que formam esse caractere. Um campo eu tenho lá o campo sobrenome, depois eu tenho um registro, né, que forma, eu tenho lá o endereço e o bairro, isso é um registro, né, e depois eu tenho esses arquivos, um controle de cliente, e juntando vários arquivos eu formo a minha base de dados, tá? Então seria esses dados, e depois telecomunicação e rede, que dispensa explicação. Redes, eu tenho a internet e a rede local, né? Que precisamos nos comunicar, um computador com outro, para limitar esse espaço físico, né? Essa distância. As informações é dividido em dado, informação. Dado é um único, como eu falei, o número da rua, né? o endereço, o sobrenome. Informação é o conjunto dos dados, né? Então, isso que é essa definição de informação. E essas informações, né, ela é composta por alguns elementos para processar, para armazenar, para informar. Tá? Então, esses elementos são constituídos, como a gente já falou, hardware, software, banco de dados, né? Então, aqui, ela também, olha, a tecnologia lá em cima é formada por isso, né? Então, as informações também é controlada por isso. Certo, pessoal? E podemos ver também os papéis do sistema da informação, né? Onde ele vai apoiar, como já foi falado, a parte estratégica. Para quê? Para a tomada de decisão, né, e para a operação dos processos. Como eu vou definir um processo? Então vamos imaginar, né, como é que funciona o fluxo de uma folha de pagamento daquela empresa. Né, como que ele vai buscar esses dados? Como que ele vai controlar a frequência dos servidores? Como que ele vai calcular o valor de pagamento de cada servidor? E qual é o caminho que tem que ser tomado, né? Aonde eu vou buscar essas informações? Que formulários que tem que ser preenchido, né? Eu contrato um servidor, e qual é o caminho que ele vai tomar quando eu contratar? Né? Ele vai ter que preencher um formulário de admissão, vai trazer os documentos, vai entregar no RH. Eu vou definir esses processos para quê? Para eles serem organizados, né? Guardados, como a gente viu agora há pouco, né? Para eles virarem dados e para a gente ter o controle dessas informações, né? E isso me ajuda a ver a minha folha de pagamento, ver quantos funcionários eu tenho, né? Para quê? Para eu tomar as decisões, né? Numa crise, numa coisa assim, eu tenho que me organizar, né? E eu quero saber, por exemplo, vamos supor que eu tenho servidores comissionados, funcionários comissionados, quero ver o desempenho de cada um, né? Então, tudo essa é a gestão estratégica para me tornar minha empresa mais competitiva.
né? E nós temos também a classificação dos sistemas de informação. Agora, chega para a gente aí as classificações de sistema de informação, né? Sistemas comerciais, sistema de apoio à decisão, sistema de controle de processo. Esses sistemas, o sistema comercial, a parte de negócios, controla a folha de pagamento, contabilidade, a parte financeira. Aí programas que nos auxilia, né, a tomar decisão, que vai levantar os estoques das organizações, levantar os fluxos de venda, né, os fluxos de produção, e vai nos auxiliar a tomar as decisões. E sistema de controle de processo, né, como automatizar os nossos procedimentos, né, quando automatizar as nossas produções, criar um padrão, né? Então existem esses sistemas aí que nos auxiliam no nosso dia a dia. E aí vai aparecer um resumo dos sistemas conforme foi dito. E depois nós chegamos aí na aula 2. A aula foi separada como aula 2, onde vai falar da evolução da informática, né? A evolução da informação. E lembra que eu falei que tecnologia não é só relacionada a computador. Tecnologia ele pode ser relacionado a vários procedimentos, a vários equipamentos, né? E logo lá no início nós temos em 1837 o telégrafo, que já era uma maneira de se comunicar à distância, né? Mas não com a grandiosidade, com a velocidade, com a quantidade que nós temos hoje, né? Depois, dentro desse questão de sistema de informação, nós tínhamos lá o arquivador, que arquivava processos, que existe até hoje, principalmente em instituições públicas, né? A questão ainda de papel é muito grande, né? Nós temos que organizar os nossos dados, esses documentos têm que ficar arquivados, tem uma quantidade de anos para ficar arquivado, né? Então nem tudo ainda acompanhou a nossa evolução, né? Porque alguns papéis ainda existem, né? Alguns papéis ainda existem. Então, nós podemos perceber que essa nossa evolução ainda precisa ser melhorada, né? Se a gente pega o judiciário, lá no judiciário, os processos hoje são todos digitais, né? E ainda muita coisa se encontra no papel. Então, eu preciso melhorar, ainda tem muita coisa para evoluir, né? Não a questão de tecnologia, mas sim a questão de procedimentos. Isso é uma coisa muito importante, isso que a gestão da TI, né, a governança vai nos auxiliar. Quais são os procedimentos, né? Então lá já começou lá atrás com os arquivadores, depois aí veio os processamentos de dados. Não, lembra que os computadores de grande porte era para processar dados, era para calcular, mas não para armazenar, né? Ainda nós tínhamos que ter a máquina de escrever lá, tudo no papelzinho. E a partir de 1980, com a criação dos computadores pessoais, isso foi difundido, né? Foi levado aí para várias áreas. Mas enfim, para a gente encurtar um pouco a nossa videoaula, né? Compensa vocês darem uma lida no material que é tranquilo para entender, né? Esse tipo de difusão, o surgimento da informática nas organizações, né? Conforme ela surgiu, como eu fui falando aí foi em 1960, 1970, né? Aí começa a aparecer o sistema de informação. E aí com os computadores pessoais começa a criar os programas, né? Outros tipos de hardware e por aí vai. E aí, a partir de 1990, entra a parte estratégica, né? Começa a perceber que a informática, que o cara da informática não é só aquele cara que executa, que cria programa, mas ele faz parte da organização dessa empresa. Ele faz parte do processo estratégico, né? Então, por isso que até os cursos técnicos antigamente falavam técnico em processamento de dados, e isso muda, ele vai para técnico de informática, né? E a partir de 2000, né, a parte de internet, computação na nuvem, e assim, hoje existe essa governança, né? A gente sai da prática tecnológica e vai para uma governança da tecnologia de informação, né? A governança corporativa com as práticas da governança TI. Eu tenho minha corporação, a administração dessa empresa, junto com as práticas de governança de TI. E eu começo a juntar. E nisso a gente começa a fazer parte da estratégia da empresa. Muda o nosso foco. Aqui está um gráfico de evolução,
né, para vocês acompanharem. Aqui tem mais um resuminho dessa evolução. E, como eu disse, a mudança do nosso papel. Vocês vão perceber no texto mostrado nesse item 1.2 que nós fazemos os intercâmbios das ideias. Nós fazemos parte das decisões dessa empresa, das soluções. Então a gente não está mais escondido lá até falava, né, CPD, Central de Processamento de Dados. Hoje nós temos aí a CTI, né, a Coordenação de Tecnologia da Informação, mas nós estamos dentro do processo de decisão. Fazendo o que, pessoal? A gente está diagnosticando, nós estamos avaliando, nós estamos criando projetos e nós estamos implementando coisas novas. Né? Então a gente diagnostica aquele setor, gera um diagnóstico, avalia o que precisa ser feito, cria um projeto e implementa. Né? Então nós fazemos parte de todos os processos, né? Através dos nossos projetos, através da equipe. E a tendência nossa, lembra, ó, processamento de dados, depois sistema da informação, depois uma vantagem competitiva e depois o que? Uma reestruturação de negócio. Né? A gente começa a ter um outro papel dentro das empresas. Né? Então, aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que adequar a estrutura da minha TI na nossa realidade. Né? Então, eu preciso ver quais os equipamentos adequados para a realidade daquela empresa, para atender a necessidade do cliente, né? Que tipo de software e assim por diante. Né? Aumentar a qualidade dos nossos produtos e dos nossos serviços. Né? O sistema de informação não é só para ficar guardado, mas sim para aumentar a qualidade. Né? E a inserção de empresas dentro do mercado, na melhoria do processo do mercado, ajudando nas organizações dos níveis hierárquicos, na delegação de responsabilidades, nas descentralizações das decisões, né, uma forma mais democrática, a valorização das pessoas envolvidas no processo, enfim, né, essa mudança de paradigma. A TI e os seus relacionamentos. Então, no texto vai abordar para a gente que a gente tem que tomar cuidado na implantação, porque é uma mudança de cultura. E toda mudança de cultura assusta. Então nós temos que ir com calma, nós temos que conscientizar, nós temos que dar treinamento, né, respeitar o tempo de cada um. E a tecnologia não pode ser a gestão em si da tecnologia não pode ser um bicho de sete cabeças. Tem que ser uma coisa muito simples. Muitos caras de informática, muitos profissionais querem falar difícil para quem não entende, mas eu tenho que incluir eles no processo. Eu tenho que tornar uma linguagem mais fácil, mais amigável, mais inclusiva. Né? Por quê? Porque nós vamos fazer parte do planejamento estratégico. A gente está lidando com todos os tipos de pessoas da minha organização. Né? E aí eu tenho que ter uma comunicação eficiente, efetiva e eficaz. Né? Essa tecnologia tem que ser isso também, eficiente, efetiva e eficaz. Né? Por quê? Todas as áreas da nossa corporação vai demandar do nosso trabalho. E a gente não pode fugir às regras de nenhum setor. Né? Então, aqui nessa pirâmide, né, essa estratégia corporativa, esse planejamento estratégico, né, eu tenho lá que lidar com os marketings, com a operação e com a venda e a TI junto. Então, a minha corporação tem todos esses procedimentos junto com a TI. Né? Então, o planejamento estratégico da TI, a gente dá o nome de PET. Tá? Esse PET é um documento, inclusive na aula 2, né, nós deixamos um modelo de documento, onde eu estruturo ele. Né? E aqui tem as principais informações que eu vou colocar em cada tópico desse documento. Como que a TI vai fazer parte desse processo. E continuando, nós partimos aí logo para a aula 3, onde nós vamos falar da gestão de TI. Né? Aí como a gente faz tudo isso que foi falado agora há pouco. Como a gente governa tudo isso. Então, nós temos que primeiro conscientizar as empresas que com a governança de TI ela prospera. Então a gente pode fazer o seguinte, citar um exemplo do banco. Imagina o banco sem a governança de TI. Sem o seu crescimento. E a gente sabe que eles crescem por demais, né? Através do quê? Através de todas as aplicações de informática. Então o gerente lá, para ele ver quanto que ele está produzindo, quanto que ele está ganhando de juros,
Imagina se ele vai fazer pontinha, né? Já tem um sistema que engloba tudo. Imagina uma central de um Banco do Brasil, por exemplo. Uma central de um grande banco. Como que funciona? Né? Como que funcionam as estratégias, as tomadas de decisões, e sem esse software, sem a análise dos seus clientes, né? Das contas, isso não funciona. Então tudo é relacionado. Então eu preciso da governança para organizar esse processo. Para organizar o quê? A governança, né, corporativa. Então, lembrando que TI está dentro da governança corporativa. Né? Então, a movimentação para a governança de TI, aqui nós temos alguma, né? É um ambiente de negócio, algumas informações. É um ambiente de negócio, marcos de regulamentação, dependência de negócio, interação tecnológica, segurança da informação, e a TI é uma prestadora de serviço em todos esses processos. Né? Então é assim que funciona a nossa governança de TI. E aí compensa vocês darem uma olhadinha nas características da TI, né? O impacto que ela vai causar, como que eu tenho que me comportar, né? Então fica bem mais fácil vocês darem uma lida depois e entender. Os nossos conceitos de TI, para quê? Para diminuir o risco, para gerar maior valor para a organização e garantir que os investimentos estejam alinhados à estratégia corporativa. Tipos de organização da governança de TI. Como que eu vou trabalhar? Centralizada, descentralizada, federada, centrada ao negócio ou federada, centrada no TI. Eu tenho vários tipos de movimentos que eu posso fazer nesse processo. Né? E os seus objetivos. Né? O que eu quero trabalhar? A questão de controle, medir o desempenho e alinhar, né? Fazer esse alinhamento da governança e ver os meus riscos. Então é esse fluxo que eu tenho que trabalhar. Né? Mas um gera o outro, nenhum fica sozinho. Né? Então a governança de TI depende do controle, depende da medição de desempenho, depende do alinhamento das tecnologias, né? Desse valor e de gerenciamento de risco. Um depende do outro. E aí vocês vão ter explicando cada item desse. A estrutura do TI, né? Eu tenho estrutura física, os relacionamentos e os procedimentos. Então eu tenho hardware, pessoas e métodos, procedimentos para estruturar essa gestão de TI. E aí aqui ele vai explicar. Eu tenho várias técnicas, vários programas, vários projetos que eu posso utilizar para trabalhar com o mecanismo de estrutura, né, com o mecanismo de processo, com o mecanismo de relacionamento. Né? E aqui a gente vai ver, e aqui os mecanismos de cada um, e aqui o que eu vou implementar. Então logo abaixo nós citamos algum modelo de gestão de TI. Né? E aí você pode ler com um pouquinho mais calma. Né? Eu preciso descobrir o meu modelo e depois implementar esse modelo. E nós vamos ver alguns modelos, como o COBIT. O que é o COBIT? Né? O que ele faz? Aí aqui a gente tem a característica de cada um. O tio, qual é a característica dele? E todos nós vamos ter a característica de todos aqui. Né? Para que essas técnicas, esses softwares, né, que eu posso utilizar para facilitar. Correto? Para quê? Para a gente seguir todo esse procedimento. Alinhamento estratégico, compromisso, estrutura e assim por diante. E logo abaixo a gente deu o modelo do COBIT. Né? O que ele serve? Como é que eu monto esse COBIT? E é lógico que cada item daquele lá em cima, né, o TIO e o PMBOK, vocês podem pesquisar e descobrir quais os mecanismos, né, para isso funcionar. O COBIT, alinhamento estratégico, mensuração de desempenho, gerenciamento de recursos, gerenciamento de riscos e entrega de valor. Eu tenho cada item desse. Né? Então depois vocês podem dar uma olhada nessa apresentação do COBIT, bem detalhado. E para a gente finalizar, vem a gerência de projetos. E aí, nessa gerência de projetos, segue um resumo para vocês de como eu tenho que avaliar esse projeto e de como eu vou seguir ele. Né? Eu não vou estender, porque aqui é apenas um exemplo. A gente está trabalhando com o PMBOK e como eu vou organizar esse processo. E logo abaixo, né, depois dessas fases do projeto, a implementação, né, as partes interessadas, eu vou vir aí dentro da apostila com um modelo desse projeto. Tem um caso exemplo. E aí vocês podem
analisar parte a parte, né, como eu vou implementar esse projeto. Então aí vocês podem fazer uma leitura e um entendimento. E qualquer dúvida, poste no nosso